Olá, pessoal! Vamos entrando! Não quero que vocês fiquem tristes, né? Eu sei que estava todo mundo esperando a Ju, nossa querida Ju, mas ela tá com problema de conexão, ela tá lá em Brasília e não tá funcionando nem pelo 3G, nem pelo Wi-Fi do hotel. E aí daqui a pouquinho ela vai conseguir conectar e ela vem aqui falar com vocês. Então, vou começar pelo seguinte, olha só, gente, nós temos uma prova aí no domingo e a gente tem feito Periscope todo santo dia. E eu sei que vocês estão super mega ansiosos pelas dicas de trabalho. Então, ó, vou mandar um beijão para todo mundo que tá aí, ó. César Tavorelli tá aí assistindo a gente, a professora Claudinha, tem um monte de gente que já tá entrando, compartilhando, convidando os seus seguidores. Tô mandando 1000 beijos para todo mundo. Olha lá, pessoal de Cuiabá tá por aí, já tô vendo coraçãozinho subindo na tela, Recife, Bahia, nossa gente, só gente legal. Bom, o pessoal tá dizendo assim, ó, sem mensagem para não travar, BH, Brasília, São Paulo, Fortaleza, João Pessoa, Brasil inteiro, né, gente? Nossa, eu fico só imaginando as comidinhas dos lugares, vocês sabem que eu sou uma gordinha gulosa, né? E eu fico só lembrando cada lugar que eu vou, que eu fico comendo cada coisa tão gostosa. Eu vejo Belo Horizonte, eu fico só pensando no doce de leite. Eu vejo Bahia, eu lembro do meu acarajé. Ah, meu Deus! Então vamos lá, pessoal. Vou fazer o seguinte, para que não comece a travar, a gente de fato precisa diminuir aí as mensagens. Agora a gente pode explodir de coração na tela. Não quero que vocês atropelem com um monte de perguntas, vamos deixar para o final. Eu vou começando, depois a Ju vai dar um ok, vou pedir para que a Ju entre por aqui mesmo para me dar um ok, que aí ela vem e fala com vocês, ok? Pessoal da Mackenzie Rio, olha aí, né? Todo mundo aí, Angélica Glioche, as irmãs Glioche, muitos beijos. Não é a Ju que tá aqui, né? Tô entrando pra gente poder não deixar os nossos alunos sem as dicas de trabalho, mas daqui a pouco Juju, ela vem. Nossa super Juju daqui a pouco vai estar por aqui com vocês, tá bom? Então, todo mundo aí da nossa família do Portal F3, um beijo bem grande. Obrigado por estarem todos aqui com a gente. É muito legal a gente ter essa equipe unida. É uma equipe muito família mesmo. A gente passou a falar, né, que a gente tinha que mudar de F3 para F4, porque falta o F da família, porque nós formamos uma família de verdade, uma família de alma, uma família que todo mundo gosta de estar ali junto, entrosado, trabalhando, e todo mundo ali com aquele mesmo objetivo, passar para vocês o que a gente tem de melhor, passar com o nosso coração, com a maior garra, porque com certeza o nosso objetivo é a sua aprovação, e nada de desânimo, né? Ai, professora, tá muito perto da prova e agora que desespero. Não, hoje é aquela aula que a gente só vai ouvir, vai ficar ligado, antenado aqui nas dicas. E eu tô falando de trabalho. Então o pessoal tá acostumado aí com o processo do trabalho, mas eu vou falar de trabalho. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Nada de dormir cedo. Vamos pensar que a gente tá no foco da prova. Depois a gente descansa. Dormir é para os fracos. Então, vamos lá. Muitos corações. Pessoal convidando os seguidores. Pedrão, bateu 18k ontem. Tem noção do que é isso, gente? 18 mil pessoas ao vivo assistindo, Pedro. Então, vamos embora pra gente quebrar recordes, né? Eu fiz essa semana e atingi 4.200. Foi uma coisa louca. Ó, Ju tá entrando aí. Ju, quando tiver tudo ok, você me sinaliza e diz assim, Beli, entro eu agora que eu passo pra você, tá bom, minha amiga? A Ju, gente, ela é a minha super parceira lá no Portal F3. Nós duas, ó, adicionem aí todo mundo, tá vendo? A nossa querida Angélica Glioche, a Ju, todo mundo que estiver entrando aí do portal, vocês adicionem, porque são professores feras, vocês não vão se arrepender, vão ter sempre periscopes super legais. Mas a Ju, ela é a minha parceira lá no Portal F3, ela é a coordenadora da nossa segunda fase de trabalho. Eu e ela temos não só turma presencial, como também turma online. E vocês que passarem na segunda fase para trabalho, porque eu sei que tem muita gente que já escolheu tributário, né, PB? Mas quem vier para trabalho, vem com a gente, que vai ser muito legal. A gente está com uma segunda fase muito bem preparada, organizada, com tudo esquematizado para que vocês aprendam todas as peças, aprendam a responder as questões discursivas. Mas hoje o nosso grande foco é essa
essa prova de domingo. Então, pensei aqui em alguns pontos que eu quero passar para vocês, que eu não quero deixar passar em branco, que eu tô naquele feeling ali de que a gente pode ter uma questão dessa em prova. E quando eu respondi as questões de trabalho, eu até costumo dizer isso, que é super engraçado. Eu sou professora de processo e quando eu escrevi o livro comentando as questões de primeira fase, eu escrevi exatamente na parte de trabalho e não de processo, né? Mas então, vamos no trabalho com muitas dicas, porque eu sei o que vem por aí, eu sei o que cai. Então, olha que interessante. Quando fui fazer o livro, eu pesquisei o que caía mais. E tem um ponto, assim, que é chave, um ponto que o examinador ama, que é equiparação salarial. Vira e mexe, salário e remuneração cai de montão. E eles focam muito na equiparação salarial. Com algumas casquinhas de banana, vem sempre algumas pegadinhas por ali. Então eu quero que vocês lembrem o seguinte, lá no artigo 461 da CLT, quando a gente trata de equiparação salarial, o que você tem que lembrar? Quando eu quero uma equiparação, eu quero o salário de alguém que está fazendo a mesma coisa que eu, só que está ganhando mais do que eu. Só que essa pessoa, ela trabalha na mesma empresa. Aluno do meu coração, se vocês estiverem com empregados trabalhando em empresas distintas, cada patrão é que sabe o que pode pagar. Cada patrão que sabe o que é melhor para o seu negócio, para o seu empreendimento. Então é importante lembrar, a equiparação tem que ser empregados da mesma empresa, que trabalhem na mesma localidade. Então tem que trabalhar na mesma localidade. Por exemplo, eu sou professora do Mackenzie Rio. Tem um monte de aluno meu aí falando, né? Mackenzie Rio, Mackenzie Rio. Tem Mackenzie também em São Paulo. O meu salário é diferente dos professores que trabalham em São Paulo. Ah, mas vocês duas não estão trabalhando na mesma empresa? Mas nós estamos trabalhando em localidades distintas. Quando a gente fala em mesma localidade, é o mesmo município. Então, eu preciso estar trabalhando na empresa, no mesmo local que o meu paradigma, que o meu modelo, aquela pessoa em que eu quero receber um salário igual. Então, vamos lá. Eu estou falando de mesma localidade, mesma empresa e vamos ter que ter um trabalho, vejam só, com mesma produtividade, igual produtividade e mesma perfeição técnica. Um beijo, Ana Paula Lopes, sigam aí, nossa professora de penal do Portal F3. Vejam só, temos que ter a mesma produtividade. Você já parou para pensar que se um produz mais do que o outro, ele pode ganhar mais? É claro. Então não, tem que ser igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, porque também não seria justo você que é mais perfeitinho, que trabalha com mais atenção, você ganhar a mesma coisa do que aquele que trabalha lá de qualquer jeito, né? Não, então a gente tem que ter uma igual produtividade. Eu estou no artigo 461 da CLT, ok? Então presta bastante atenção. Mesma função com igual produtividade e mesma perfeição técnica. Quando eu falo dessa mesma função, é o que você efetivamente está fazendo. Não pense no nome que aparece na carteira de trabalho. E, professor, eu estava aqui pensando que lá na minha carteira de trabalho aparece assim, professor 1, professor 2. Será que esse 2 não faz a diferença? Não importa nome, importa atribuição. O que você efetivamente faz é o que vai fazer a diferença. Então eu preciso saber se vocês estão trabalhando da mesma forma. Essa é a mesma função. E aí vem um requisito que eu acho que você tem que estar muito ligado, que esse é importantérrimo. Embora a casquinha de banana da FGV tenha sido com a localidade, colocou um sujeito trabalhando num local, outro sujeito trabalhando em outro estado. Se você não tivesse essa atenção, você ia dar a equiparação salarial. Então não era isso que estava fazendo ali grandes diferenças, essa história de diferença de função não superior a 2 anos. Mas é esse que todo mundo tem dificuldade, que fala assim, olha, Isabelle, eu leio, puxa, Belle, um beijo pro pessoal de São Luís do Maranhão, Silas. Mas olha só, o pessoal diz assim pra mim, eu leio esse requisito, diferença de tempo na função não superior a 2 anos, e eu acho isso muito esquisito. Para então um pouquinho, raciocina comigo. Exemplo é tudo, principalmente com a banca FGV, que para tudo ela coloca um probleminha, não é isso? Então pensa aqui comigo. A história é a seguinte, se eu for mais antiga na empresa há mais de 2 anos,
eu posso ganhar mais. Agora, se eu não for mais antiga na empresa, mas eu digo na função, eu trabalho na empresa há 20 anos, mas só agora que eu sou professora de Direito do Trabalho, então é só a partir de agora que vai contar. Então, quem é mais antigo pode ganhar mais. Se a diferença for mais antigo há quanto tempo? Há mais de 2 anos do que o outro. Então, pode ganhar mais, sim. Agora, se a diferença não for essa, poxa, eu tô nessa função, ele acabou de entrar, tá numa função igualzinha a minha, não tem essa diferença, eu tô ganhando menos do que ele, peraí, então cabe equiparação salarial. Esse ponto, então, é muito, 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 muito importante. A diferença de tempo na função não pode ser superior a 2 anos, ok? Se for, aí a frase que tem que ficar gravada na sua mente: pode ganhar mais aquele que é mais antigo há mais de 2 anos, ok? Então, se é mais antigo há mais de 2 anos, pode ganhar mais. Caso contrário, cabe equiparação salarial. Aí a gente vai pensar aqui num detalhezinho, presta atenção. Imagine você que a empresa ela tenha um plano de cargos e salários. Hoje mesmo, eu estava numa reunião lá na faculdade e a gente estava discutindo como é o plano de cargos e salários. A gente, na verdade, estava explicando para as pessoas como é o plano de cargos e salários. E nós explicávamos o seguinte: olha, você pode ser promovido de forma alternada por antiguidade, por merecimento. Aí a gente explicou antiguidade, olha o tempo de casa, olha o merecimento e tal. O plano de cargos e salários, ele só tem valor se ele tiver esses 2 critérios de promoção. E mais, se ele for devidamente registrado, homologado. Se for, neste caso, essa empresa não pode ter pedido de equiparação salarial de um empregado com outro. Por quê? Porque os empregados eles vão ter direito a serem enquadrados. Tem um quadro. Plano de cargos e salários é um quadro onde você tem ali uma categoria, uma classe e um valor de salário. Neste quadro, você tem o seu patamar de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua formação. Então, não é o outro, é o quadro que te dá o valor salarial. Então, o pedido é de enquadramento e não de equiparação salarial. Então, fica atento nisso, hein? Se na empresa tiver plano de cargos e salários devidamente homologado, não vamos falar em equiparação salarial. E aí não basta ser devidamente homologado, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter critérios alternados de promoção, antiguidade e merecimento. Outro detalhe importante, imaginem vocês uma pessoa que esteja ganhando muito, muito, muito mais na empresa, mas que tenha sido readaptado. Eu me lembro de um caso real, caso verdadeiro, de uma pessoa que sofreu um acidente e quando ela retornou ao emprego, ela retornou numa função onde ela foi readaptada. Ela não mais podia trabalhar na função que ela exercia, ela passou para outra função. Só que ela carregou o salário dela. Qual era o salário que ela tinha? Vou aqui chutar, tá? Porque isso era muito antigo, se bobear até em réis, tá, gente? Vocês sabem que eu sou lá de 1800, né? Então, olha só, vamos fazer de conta que o salário dela fosse um salário de R$ 2.500. Ela foi para uma função onde o salário... obrigada, espero que você goste. Vai gostar, hein? Vai arrasar na prova. Então, preste atenção. Ela foi ocupar uma função em que essa função, a média salarial ali era de 1.500. Imagina só, R$ 1.000 de diferença. Ela não podia ser modelo, paradigma para os outros, porque o caso dela era o quê? Era um caso peculiar, ela era readaptada. Então, quando eu tenho um readaptado, eu não posso falar em equiparação salarial. Agora, se liga porque eu quero tudo muito rapidinho, porque tem muita coisa de trabalho pra gente falar, hein? Nessa questão salarial, eu quero também pensar com você um detalhezinho aqui, que é desconto. Vocês já pararam para pensar que o princípio é o da intangibilidade salarial? O nosso salário, ele não pode, em regra, sofrer descontos. Aí vem assim, vírgula, salvo... O vírgula salvo, gente, é praticamente assim o que cai em prova, né? Eles querem sempre saber o raio da exceção. Que vírgula salvo é esse, né? O vírgula salvo é salvo adiantamento
Aquele vale que você pede pro patrão. Então, se eu pedir um vale, se eu pedir um adiantamento, beleza, eu vou ter direito a sofrer aquele desconto. O patrão vai me descontar. Joia. Vou ter direito não, né? Que ninguém quer ser descontado, né? Mas ele legitimamente poderá me descontar. Segunda exceção, previsão legal. Gente, aí mesmo é que o nosso salário vai embora, né? Porque o que mais tem é previsão legal pra gente sofrer desconto. A gente tem previsão legal para imposto de renda, para previdência, para pensão alimentícia, aquele contra-cheque fajuto, né? Que você acha que o camarada é um partidão, 1.1k, beijo minha gente. Você acha que o camarada é um partidão. Quando você vai olhar o contra-cheque dele, pensão alimentícia 1, 2, 3... Não dá, né, gente? Vai levando um monte do salário dele. Mas isso é previsto em lei. Pode ter desconto no salário dele. Se tiver o quê? Previsão legal. E o terceiro, o nosso artigo 462, obrigada, lindinha. 462, então tô na sequência. 462 da CLT, ele diz o seguinte, ó, contrato coletivo pode ter previsão de desconto no salário. Caramba, contrato coletivo, gente, isso existe? Isso já era. A nossa Constituição de 88, ela fala em quê? Ela fala em convenção coletiva. Para, stop, porque eu vou dar aqui uma bela dica para você. Presta atenção, hein, ó. Acordo coletivo. Olha o tamanho da palavra acordo. É menor do que convenção, que é grandão. Então, o acordo, ele é menor do que a convenção. Qual a diferença? O acordo coletivo, ele é feito entre, presta bastante atenção, é um negócio extrajudicial, não é feito dentro da justiça, entre quem? Entre sindicato dos empregados, PB, meu lindo, muitos beijos. Vamos dar uma ajuda aí pra Ju pra ver se ela consegue conectar. Eu tô por aqui dando dicas pro pessoal de trabalho. Importante eles acertarem, né? Então vão ser 7 de trabalho com 5, aliás, 6 de trabalho com 5 de processo do trabalho. São 11 questões aqui dadas pra eles, ok? Então vambora, tô aqui, conta comigo, vambora gabaritar. Já tô com 1.2, hein, ó. Quero chegar nos seus 18k, hein? Será? Vamos lá. Então, olha só, gente, presta atenção. Acordo coletivo é um negócio jurídico extrajudicial, ok? Então, ele é fora do judiciário, feito entre sindicato dos empregados e uma ou mais empresas. Então, fica ligado em mim. Olha só, Isabelle é professora do Portal F3. O Sindicato dos Professores de Cursinhos Livres fez um acordo coletivo com a empresa Portal F3. Somente as partes acordantes vão ter esse direito. Quem são as partes acordantes? Professores do Portal F3. Agora eu vou fazer uma convenção coletiva. Convenção coletiva, gente, ela é maior. É o sindicato dos professores de cursinhos livres negociando com o sindicato dos cursinhos livres. Então, professores de cursinhos livres com cursinhos livres. Uau! Então esses direitos vão ser dados para as partes convenentes. Partes convenentes, tanto tenho professores do Portal F3 como professores de outros cursinhos preparatórios para concursos. Bia, muitos beijos, minha amiga Bia Abraão, minha irmãzona. Estávamos juntas hoje, né? O dia inteiro de aula, numa correria, reunião para lá e para cá. Olha só, então, se eu tiver uma convenção coletiva, não todos os professores dos demais cursinhos livres que estiverem dentro daquele sindicato dos cursinhos livres. Então, é maior do que o acordo. Olha para mim, gente. Acordo, convenção. Olha o número de letras que você tem na palavra acordo. Menor do que em convenção. Vou dar uma outra dica para você memorizar. Atenção, atenção, atenção. Acordo coletivo. Olha as iniciais. A e C. A e C. Agora eu vou para a convenção coletiva. É C e C, não é isso? Acordo coletivo. As iniciais são distintas, ó. A e C. É sindicato com empresa. Uau, olha a correspondência. São iniciais distintas. S e E. Sindicato e empresa. Agora vamos para a convenção. Convenção coletiva. São iniciais iguais.
sindicato com sindicato, iniciais iguais, S com S. Quem quiser escrever então para mim, acordo coletivo, sindicato com empresa. Convenção coletiva é sindicato com sindicato. Não pode errar isso, gente. Isso pode cair em direito constitucional. Pode cair, porque eu tenho negociação coletiva lá no artigo 8º da Constituição. Então, presta atenção nisso. Pela nossa CLT, a validade do que se faz num acordo ou numa convenção é de até 2 anos. Só que o TST disse o seguinte, olha lá, se passados esses 2 anos, ninguém mais renegociar, essas cláusulas irão permanecer até que alguém venha modificar ou excluir. Então, é um prazo de validade que agora pode ser postergado, porque a gente fica na dependência de que venha um novo acordo ou uma nova convenção modificando aqueles direitos ou suspendendo a eficácia daquele anterior. Então, muito cuidado, preste atenção. Eu estou em acordo e convenção coletiva explicando para você esses negócios que são extrajudiciais, negócio jurídico extrajudiciais da nossa Constituição de 88. Beleza? Agora, volta comigo na história do desconto. Lembra no artigo 462, quando ele diz assim, olha, em princípio é vedado, é proibido ao empregador efetuar descontos nos salários do empregado. Joia? Proibido, vedado, não pode. Princípio da intangibilidade salarial. Não pode descontar. Vírgula, salvo adiantamento, o vale. Previsão legal, aí eu dei o exemplo da Previdência, dei o exemplo do imposto de renda, dei o exemplo do contra-cheque, né, da pensão alimentícia. Aí vem em terceiro lugar, aquele tal de contrato coletivo. Isso não existe mais, leia convenção coletiva. Então, ó, se sindicato com sindicato negociar, um desconto poderá ser efetuado no nosso salário. Agora, olha só. Você já pensou descontar e nada sobrar? Como é que você vai ficar, gente? Então, a gente tem uma regrinha aqui para seguir. Preste atenção comigo, se liga aqui. Lá no artigo 82 da CLT, a gente tem um entendimento de que o empregado, ele pode receber o salário dele em dinheiro e também em utilidade. Daqui a pouco eu vou dar uma palhinha sobre isso, só preste atenção comigo nesse percentual, tá? Fica ligado, hein? Muita atenção. Coraçãozinho aí, gente, vambora. Seguinte, diz o artigo 82, parágrafo único da nossa CLT, que o empregado que ganha salário mínimo, pelo menos 30% do salário dele tem que ser em dinheiro. Uau, dinheiro. O restante pode ser em coisa. Utilidade é coisa. Então, o restante ele pode receber em coisa. Meu aluno, através da interpretação deste artigo 82, parágrafo único, o TST jogou lá para o 462 o seguinte: se você tiver descontos no seu salário, esses descontos não poderão ultrapassar 70%, porque tem que lhe restar ao menos 30% para você sobreviver, para você poder comprar lá o seu alimento. Lembra, gente, que o salário ele tem essa função que é do alimento. Então, eu preciso, é necessário que você pegue aquele valor para encher a sua barriga. Então, não pode descontar tudo. Não pode ficar zerado. Você tem que descontar, mas garantindo pelo menos 30% para aquele indivíduo. Então, vamos pensar numa questão de múltipla escolha? Vamos pensar no seguinte: qual é o máximo em desconto que pode ser efetuado no salário de um trabalhador? 70%. Por quê? Porque na leitura contrária lá do artigo 82, parágrafo único, a gente tem a ideia de que, isso mesmo, 70% é o máximo em utilidade, 30% pelo menos em dinheiro. Aí o TST interpretou assim, então quando eu estiver falando lá daquela história de desconto, lembra que também não pode deixar zerado, tem que sobreviver com pelo menos 30%. 30%, logo, no máximo se desconta 70%. E numa dessas hipóteses, ou seja, adiantamento, previsão legal ou convenção coletiva. Joia? Agora eu quero, ainda neste artigo 462, pensar num prejuízo causado ao trabalhador. Gente, o pessoal tá falando aqui que tá travando. Olha só, eu vou mostrar aqui para vocês, porque eu mesma também estou conectada. E conectada aqui, olha só, eu vou entrar aqui.
Ó, o pessoal tá falando aí, né? Tá normal, tá normal, tá normal. Eu, quando entro aqui, o meu tá seguindo. Então, por conta disso que eu tô aqui, vambora, tá? Então, se parar alguma coisa, eu sei que travou. Tá seguindo, comigo tá numa boa, tá? Então, vamos aí ficar... Tá legal aqui pra vocês também? Então, ó, tá ok, tá ok. Então, preste atenção no seguinte. Olha só, vou entrar pra vocês darem uma olhada. Tô aqui com o meu, ó. Entrei, sou eu. Deixa eu tirar o som, porque senão fica aqui dando, né, aquele retorno. Tá vendo eu aqui? Sou eu aqui, ó, gente. Eu vou mandar coração pra mim mesmo, ó. Só pra vocês olharem ali, ó. Fui eu. Então, aqui do meu lado, ó, eu tô seguindo numa boa. Tô legal, tô no portal. Gostaram da minha camisa? Viu, Vanessinha? Minha camisa tá show, né? Juju tá aí, lá em Brasília com a nossa camisa, né? A nossa camisa ficou muito linda. Adorei, adorei, adorei. Então, olha só. Agora eu quero pensar num prejuízo causado ao nosso patrão. O que pode acontecer? Eu, quando dou esse exemplo, eu tomo maior cuidado, porque eu sou bem eu mesma, né? Imagina o seguinte, estamos aqui numa super transmissão, às vezes eu tô lá no portal, tem um tablet assim na frente e tal. Estou sim, amanhã eu tô no Rio fazendo a transmissão aqui pelo centro. De manhã eu tô entrando, hein, gente? Fica ligado, hein? 8 horas da manhã começa, eu tô entrando de manhã no Rio. Eu vou transmitir pelo meu Periscope também, então me sigam aí que eu vou entrar também e vou mandar pelo meu Periscope. Agora, olha só, eu tô lá, aí vem assim um copinho de água. Copinho básico de água. Aí eu tô lá falando. Vocês já repararam, gente? Eu boto um suporte porque eu falo com as mãos. Daqui a pouco, quando eu vejo, eu pum, esbarrei em alguma coisa. Aí, pá, esbarrei na água e pum, caiu no tablet. Eu vou causar um prejuízo ao meu patrão. A pergunta é: meu patrão pode me descontar por este prejuízo que eu causei a ele? Será que PB pode descontar de mim? Depende. Primeiro temos que pensar se eu agir com culpa ou se eu agir com dolo. Olha como o cenário vai mudar, como vai ficar tudo diferente aqui nessa cena. Agora eu cheguei, tô irritada, tô mal-humorada. Ai, que droga, esse troço aqui tá caindo, não tô aguentando. Esse suporte, quer saber? Pá. Imagina isso. Eu fiz sabendo que eu ia danificar tudo. Eu agi com dolo, eu agi com vontade. As minhas lindas amigas de penal aí conectado, né? A questão do dolo é diferente da culpa, onde eu fui negligente. Qualquer lugar em que você tenha, né, um computadorzinho, tá lá escrito não entrar comendo, bebendo. Eu fui, bebi, ainda mais falando, cheia de braços, de mãos, pra lá e pra cá e pum, esbarrei. Meus alunos queridos, quando eu agi com culpa, o famoso sem querer, né? Eu não agi como com dolo, né? Que eu fiz aquilo ali, puxa. Para o empregador poder me descontar, a primeira coisa que eu vou observar é se houve o dolo ou a culpa. Se eu agir com dolo, ele pode me descontar e ponto final. Vai me descontar, sim. Preste atenção. Claro que naquele limite de 70% por mês. Mas, Isabelle, tem ideia do preço disso aí, desse equipamento que você danificou? Sim, ele vai parcelando. Não tem problema nenhum. Eu me lembro, gente, numa época que antes da FGV foi CESP, né? CESP também tinha umas coisas assim, cabeludérrimas. A CESP colocou um desconto desse parcelado e ficou todo mundo ali travado naquilo ali. Mas vem cá, como assim? Um desconto parcelado? Pode, não pode? Claro que pode, porque eu não tenho que respeitar aqueles 70%? É isso. Então, eu vou no máximo descontar 70%. Não tem problema nenhum. Agiu com dolo, desconta e acabou. Agora, e se foi por culpa? No problema, isso vai estar escrito. Eu costumo dizer o seguinte, gente, pro direito do trabalho, é sofrível, né? A gente pensar em testemunha, em prova, porque quem pode ser sua testemunha? Não pode ser amigo, não pode ser inimigo, não pode ser parente. É muito difícil a gente ter uma prova feita, mas na prova, ele vai escrever para você, ele vai te dar assim a dica do agiu com dolo, agiu com culpa, então vai ficar bem mais fácil pra gente. Então, peraí, eu agi agora com culpa, foi o sem querer. Eu fui negligente, eu cheguei aqui de forma assim meio que relaxada, não tomei cuidado e derramei. Esbarrei, estabanada, e agora? Ele só poderá me descontar se tiver o quê? Se tiver previsão contratual antecipada. Então, a gente tem que, antes de tudo,
combinar dessa possibilidade de desconto. Você sabe o que é muito comum acontecer? A gente hoje em dia não está usando muito, né? Aquele cheque papel, tudo pra gente é o cheque plástico, porque a gente agora só usa cartão de débito, né? Mas naquele cheque papel, para você fazer aquelas compras mega parceladas, quando você chega numa loja, o lojista muitas das vezes diz assim, pera um pouquinho, deixa eu dar uma conferida aqui, que eu vou ligar aqui para um sistema que ele confere através do CPF, se aquele teu nome tá sujo, se não tá... Gente, ele quando faz aquela conferência, ele normalmente no verso do seu cheque anota um númerozinho, que foi o número da consulta, o número do atendimento. Se ele não fizer isso, ele vai estar sendo relaxado. O que acontece muitas das vezes na norma coletiva do comércio? O que acontece num regulamento, num contrato feito entre as partes? Quando ele... contrata, ele já diz, olha, na nossa norma está escrito que você tem que pegar e consultar esse CPF do cheque que você recebeu. Se você não fizer essa consulta, você vai ser o quê? Negligente. E aí você vai agir com culpa. Estou já antecipando aqui que se agir com culpa eu vou descontar. Então, vamos de novo comigo. Se agir com dolo, desconta e ponto final. Com culpa, parágrafo 1º do artigo 462 da CLT, muito obrigada, Heitor. Se agir com culpa, só pode ser efetuado o desconto se tiver uma previsão antecipada. Se tiver previsão antecipada da possibilidade do desconto, aí show, desconta, não há problema algum. Estamos bem? Agora eu disse para você que eu queria falar um pouquinho daquela história do salário in natura. O que eu quero dizer para você é o seguinte, o que é salário in natura? Minha gente, muito, mas muito trabalhador ganha coisa, utilidade, que não é salário. Ganha a utilidade e não é salário. Presta atenção na minha camisa. O que é isso aqui? Uma coisa. Ah, eu ganhei essa camisa. Isso aqui será que é salário utilidade? Como é que eu vou fazer? Obrigada, meus amores. Como é que eu vou saber se a coisa, a utilidade que eu estou ganhando é salário ou não? A dica é você saber a diferença entre o para e o pelo. Tudo, absolutamente tudo que você recebe para o trabalho, para o desenvolvimento do seu trabalho, não tem natureza salarial. Preste atenção. Eu cheguei para trabalhar e recebi da faculdade um estojo que tem pilô, apagador e eu uso para o trabalho. Eu entro no portal, eu recebo o microfone para o trabalho. É diferente de eu receber aquilo ali para usar quando eu quiser, do jeito que eu quiser. Olha a camisa, isso é o meu uniforme, isso é para o meu trabalho. Nada disso tem natureza salarial. Para ser salário, tem que ser uma contraprestação, é a troca. Eu vou dar a minha força de trabalho e em troca eu vou receber o salário. Olha, eu tive um aluno, gente, vamos embora, convidando os seguidores aí, hein, tá baixo, hein, tá com 1.8, vamos embora bater 2K, vamos embora, gente, 2.000 pessoas, vamos embora. Preste atenção, eu tive um aluno há muitos anos atrás, que ele me contou assim, você sabe, professora, que eu montei a minha confecção, ele tem uma moda praia, biquíni, sunga, eu montei só com... ele tinha assim, máquina de costura, uma vizinhança muito boa, com um capital muito pequeno. Aí ele resolveu fazer assim, olha, eu vou pagar costureiras de uma vila, todo mundo vizinha, aquelas senhorinhas, amiga da vovó dele, todo mundo fazendo uma comidinha gostosa, costurando muito bem. Ele foi lá e conversou. Tô querendo montar uma confecção, mas eu não tenho condições de pagar salário, dinheiro, 100% de todo mundo. Então vou fazer o seguinte, eu vou combinar com vocês de pagar uma parte em dinheiro e o restante eu vou pagar em coisas. Vocês vão produzir os biquínis, as sungas e vocês vão receber mercadorias. O que vocês vão fazer com isso? O que vocês quiserem bem entenderem.
Olha só, não presente não, tá, gente? Isso é uma coisa habitual, isso vem se repetindo. Então, o que ele fez? Ele falou assim, eu vou pagar os 30% em dinheiro e 70% eu vou lhe pagar em coisas, em utilidades. É o salário in natura. Precisa ser habitual e precisa ser uma troca pelo trabalho. Ele disse que à época ele foi fazendo o estoque, porque ele queria que quando o verão chegasse ele bombasse em vendas. E por sua vez as senhorinhas que costuravam iam guardando aquilo que elas recebiam como parte do pagamento. Umas utilizavam presenteando familiares, amigos, outras guardaram e também venderam. E outras deixaram lá na gaveta, estavam ali muito mais só para ocupar o tempo. Aluno querido do meu coração, que eles iam fazer ou não importa. Simplesmente era uma forma de se pagar, que uma parte era dinheiro, outra era utilidade, que ela podia vender, dar, usar como pano de chão, do jeito que ela quisesse. Agora, olha o meu uniforme. Isso aqui não é usa, vende, faz o que você quiser. Não, é para o meu trabalho. Tudo que vai ajudar o desenvolvimento do meu trabalho, que vai melhorar o meu trabalho, tem que ser barato para o patrão, para ele me dar uma boa condição de trabalho. Raciocina isso comigo. Se for caro para o patrão, vocês já ouviram falar que salário é caro? Por que tem um monte de gente no Brasil que trabalha sem carteira assinada, que trabalha na irregularidade? Sabe por quê? Porque pagar salário é caro. Em cima do salário, você tem que calcular o FGTS, que é um a mais que você deposita. Em cima do salário, você tem tributo, você tem a previdência, você tem imposto de renda. Então, quando você pensa assim, eu vou pagar 500 para o meu empregado, é mentira. Você vai pagar muito mais do que isso, porque você tem que pagar isso, mais o depósito do fundo, mais... Então, salário é caro. Se eu pego uma utilidade e tiro a natureza salarial, isso fica mais barato para se dar ao trabalhador. Então, é uma forma de você motivar o trabalhador dele ganhar utilidade, dele ganhar aquela coisa. Por quê? Porque o patrão só vai conceder se for barato para ele. Então, vamos lá. De novo, se eu estiver dando uma utilidade para o trabalho, para o desenvolvimento do trabalho, eu tenho que motivar. Olha, eu costumo dizer, obrigada, Bia, minha linda, minha amiga querida do meu coração. Eu costumo dizer que nós, professores, né, Bia? A gente trabalha lá no portal, a gente trabalha lá no Mackenzie Rio, com o quê? A gente não usa giz. Sabe por quê? Porque essa utilidade é para o nosso trabalho. Se fosse pelo nosso trabalho, ia ficar caro para o patrão. E sabe o que ia ficar? Ele ia ficar assim, não vou dar não, que giz o quê? Vou pegar o giz, que é mais barato. Gente, muita atenção. Vou repetir. Para o trabalho, tem que ser algo barato para o patrão, não tem natureza salarial, ok? Não é salário in natura. Agora, pelo trabalho à troca, aí sim é salário in natura, é o chamado salário utilidade. O que tem sido uma grande pegadinha de prova? Misturar o para e o pelo. Vou te dar um exemplo do carro, é o transporte, que é o seguinte, imagine vocês um carro fornecido pelo patrão para que você vá ao trabalho e volte para casa. Então você usa para o trabalho, você usa até durante o trabalho. Eu vejo o pessoal, beijão, pessoal de Fortaleza, obrigada, me leva para aí que eu vou, me leva, eu vou sim. Então olha só, você recebeu aquele carro, eu vejo muito pessoal que faz concerto assim, de telefonia, né? Dessas empresas telefônicas, que eles vêm nos prédios, eles vão olhar aquelas caixas, vão verificar a passagem hoje em dia dos cabos, vem, sobe, olha a rede e tal. Tem aquele carro com aquela logo que o sujeito vai pro trabalho, trabalha, depois ele volta para casa. Isso é como um uniforme, ok? Isso é para o trabalho. Agora eu vou mudar. Eu vou pegar o sujeito que tem um cargo bem alto na empresa, saca? Um gerentão, é aquele top. Pois bem, ele tem vários benefícios. A empresa vai lá e dá um carrão para ele e diz assim, olha, para você usar
do jeito que você quiser. Você pode usar, inclusive, livremente no final de semana, pode viajar, você pode sair à noite, pode fazer o que você quiser. Então, é pelo trabalho. Aí eu quero misturar. Esse carro é para você usar livremente e também para vir ao trabalho e voltar para casa. Então, é para e é pelo. Eu vou ao trabalho, volto para casa e saio para jantar. No final de semana eu viajo, aí eu vou ao cinema. Poxa, então é pelo e também é para. Boa noite, meus lindinhos. Olha só, pelo e para. O que prevalece? Para, pensa, atenção, foco comigo, minha gente, é para gabaritar essa questão. Se eu tenho para e pelo junto, prevalece o para, não tem natureza salarial. Por quê? Acabei de dizer para vocês, quando é barato pro patrão, ele dá, não se iluda. Era melhor que tivesse natureza salarial. Pra quê, gente? Pra você ter o direito no papel, né? Porque não ia acontecer na prática. Se ficar caro pro patrão, ele não vai lhe dar. Então, para sempre tem o quê? Vantagem de ser baratinho para o patrão, não é salário in natura, ok? Para ser salário in natura, a gente vai ter que ter a troca, é pelo, usa livremente. Eu brinco, né, dizendo, não vou falar isso do meu querido portal, eu pedi essa camisa, né, a gente amanhã na nossa revisão, a gente vai, obrigada, Juju, me avisa aí, quando tiver ok pra você, manda ver, tá? Olha só, eu pedi a Bé essa camisa, né, aí eu falei assim, puxa vida, agora eu vou falar que a camisa... eu vou sair com ela pra jantar e tal, mas eu brinco dizendo assim, uniforme a gente usa pra trabalhar. Você recebe um lindo convite, imagina só, toca o telefone, gato maravilhoso, aquele que você tá paquerando há tempos lá na outra baia. Aí ele vai e diz assim, quando a gente sair daqui, bora jantar? Primeira coisa que você pensa, mas antes eu tenho que passar em casa pra trocar de roupa. Você quer tirar o uniforme, você quer mostrar pra ele que você pode ser muito mais do que aquilo ali. Porque isso aqui é para o trabalho. Então, para o trabalho não tem natureza salarial, ok? Tudo bem? Lá na nossa CLT, a gente tem um rol no artigo 4682K, 2000, gente, continua aí, hein? Vambora. A gente tem um rol de tudo aquilo que não tem natureza salarial. Uma dica pra vocês, olha só, eu vou separar 3 coisas, hein? Vai comigo e vê se tá bom, hein? Tudo aquilo que é para... não tem natureza salarial. Tudo aquilo que é ligado à saúde, plano de saúde, assistência médica e previdência, não tem natureza salarial. E tudo aquilo que é ligado à educação e matrícula, mensalidade, não tem natureza salarial. Por quê? Porque eu quero motivar o patrão a dar, e para ele dar tem que ser barato pro bolso dele. E se eu colocar a natureza salarial, ele não vai me conceder. Então eu tiro a natureza salarial, fica barato e ele, pum, vai lá e me concede. Entendido? Joia? Combinado? Salário in natura, todo mundo gabarita, todo mundo mete bronca, todo mundo sabe que existe muita utilidade, mas muito pouca utilidade que é salário. Essa é que é a grande verdade. A gente tem um monte de utilidade que não tem natureza salarial. Professora, alimentação. Eu recebo lá o meu cartão alimentação. Tem um programa chamado PAT, uma lei, Programa de Alimentação ao Trabalhador. Sabe o que eles fizeram? Patrão, quero incentivar você a dar alimentação para o trabalhador. Eu vou te dar em troca um incentivo de quê? Uma isenção aí tributária. Beleza, patrão quer isso para não ficar caro. Aí sabe o que ele faz na lei? Isso não tem natureza salarial. Não tem natureza salarial. Então as leis que falam da concessão de transporte, que falam da concessão de alimentação, 468 que eu estava falando, minha aluna, ok? São leis que dizem com toda clareza, não tem natureza salarial. Quando ele tira a natureza salarial, lembra comigo, fica barato, o patrão concede. Ok? Então tem muita gente que está ganhando utilidade, mas que não é salário utilidade. Pouquíssimos ganham salário in natura. Bom, em relação ao salário, vocês sabem muito bem que o salário ele pode ser pago por dia, por semana, por quinzena, por mês e só. Mais do que por mês não pode, no máximo mensal.
E quando o pagamento é mensal, obrigada, gente, obrigada pelo carinho. Vambora, coração na tela e vamos compartilhar. A gente tá aí numa sexta-feira, pertíssimo de prova. É isso que cai na prova. É isso que você não esquece. Quando a gente tá muito perto da prova, a memória imediata, ela funciona. Então absorve aí esse conhecimento, gente. Eu quero todo mundo arrebentando. Eu tenho um monte de gente que fala assim, professor, eu não escolhi trabalho, mas essa matéria eu fiz e fiz bem. Então vambora, hein? Arrebentando na prova. Ó, com Belly na segunda fase, Bianca, vambora. Então preste atenção. Quando você ganha, obrigada, ó, maior carinho isso, eu fico muito, muito feliz. Quando você ganha o salário por mês, há uma tolerância, a lei dá a possibilidade do patrão pagar aquele valor do salário do empregado até o 5º dia útil do mês seguinte. Primeiro se trabalha, depois se recebe. Então você pode ganhar até o 5º dia útil do mês seguinte. Quando você efetua o pagamento do salário, o salário não pode ser pago sem que o empregado receba o chamado contra-cheque. Pode aparecer na nossa prova que é nacional a palavra olerite. Vocês que estão falando comigo aí de diversos lugares do Brasil, vocês sabem disso, né? É que nem quando a gente fala, né, em tangerina, aipim, são coisas que em cada lugar tem um nome, né? Ah, é mexerica aqui. Não, aqui tem, ao invés de aipim, é macaxeira. São lugares que adotam nomes distintos. O que acontecia? A gente tinha um formulário em que você, quando colocava contraluz, você não conseguia ver o que tinha ali dentro. Este formulário, a marca é olerite, que nem Gillette, então, olerite. Em alguns lugares, a gente chamou o olerite de quê? É o contra-cheque, aquela marca é o contra-cheque. Em outros não, a gente manteve o nome da marca. Prova nacional, a FGV pode escrever olerite, pode escrever contra-cheque, mas você já sabe o que é. É o que vai discriminar o que o empregado vai ganhar. O empregado, ele passa recibo para o patrão. Então, preste atenção. Ele, empregado, vai assinar um contra-cheque que pode ser um recibo. Mas o mais importante desse contra-cheque é que vai vir tudo discriminado. Alguém já palpitou aí, já escreveu e já, ó, bingo, acertou. É proibido o salário complessivo ou salário englobado. Nós não podemos pagar sem discriminar as parcelas. Isso é muito, mas muito importante. Você já pensou? O patrão chega e fala assim pra mim, ó, Isabeli, tô aqui lhe pagando, ó, toma aqui, R$2.000. Ok, será que ele tá me pagando as minhas horas extras? Será que ele calculou o meu adicional noturno? Será que ele fez as minhas contas certinhas? Como é que eu vou saber se eu não tiver aquilo ali tudo discriminado? Então, eu preciso receber tudo discriminado. Então, recapitula comigo. Empregado ganha o contra-cheque com tudo discriminado, porque é proibido o salário complessivo. Tem que detalhar tudinho. Agora, o empregado, por sua vez, ao patrão tem que dar o recibo. Ó, você me pagou e eu recebi. Tem que passar o recibo. Muitas das vezes, esse contra-cheque ele vem em duas vias. Uma fica para o empregado e a outra para o empregador. Vale como recibo. Agora, presta bastante atenção. A nossa CLT diz assim, tem patrão que quer pagar com depósito em conta corrente. E quando se faz o depósito, sabe aquele comprovante do depósito? Aquilo ali vale como recibo. Aluno, minha gente, atenção, foco em mim. Olha só, vale como recibo, não é contra-cheque. O que cai na minha conta é, pum, um valor que eu não sei dizer de quê. Então, eu preciso daquilo tudo discriminado no contra-cheque. Aí, o que eu quero aqui, que olha, isso aqui, quando eu falo, o povo cai pra trás, fala, Isabeli, para com isso, na prática não é assim. Tudo bem, mas a prática não é a resposta da prova. A prova é o que tá na lei. Você pode receber... E, gente, ó, aqui apareceu bateria fraca. Deixa eu dar um reforço aqui de bateria. Então, peraí. Vamos aqui comigo. Tô dando um reforço aqui de bateria. Sabe o que pode acontecer? O patrão quer... Vou botar só aqui pra você. Ó, vamos lá. Já foi. Pronto. Agora a gente não perde mais. Já botei a bateria. Seguinte. Ele quer pagar com depósito em conta corrente. Imagina o seguinte. Você foi fazer uma entrevista de emprego. Desempregado, louco, precisando daquele emprego. O que você faz?
se posiciona bem, fala e no final diz assim: você foi aprovado, agora você precisa, para começar a trabalhar, além de trazer a sua carteira de trabalho, abrir uma conta corrente no banco que fica lá na Caixa Prego. Longe pra caramba, lá na Caixa Prego. Ô, gente, hoje não é processo, pera um pouco, tô no direito do trabalho, vamos lá. Olha aqui, lá longe, um banco para você receber o seu salário. Ui! Sabe o que você faz? Você sorri, você corre lá, você vai, abre a conta, mas vamos pensar na prova, vamos pensar na lei. Você já pensou o quanto é duro você receber aquele seu salário ali super suadinho e ter que gastar passagem para ir até o banco? Quer dizer, eu tenho que gastar para receber? Nananina, não. Então, é possível receber o seu salário em conta corrente? Sim. Agora, preste atenção. O banco tem que ser próximo ao local de trabalho. Um banco próximo ao local de trabalho. 2, conta aberta especificamente para esse fim. O que quer dizer isso? Conta salário. Conta salário. É uma conta que o Banco Central determina que não tenha cobrança em cima dela. Aquelas tarifas, aquelas coisas de cesta amarela, cesta laranja que você tem que pagar. Ah, professora, mas aquele pagamento é tão pequenininho, vai somando aquilo ali todo mês no seu salário. Gente, que isso? Não. A conta é aberta para esse fim. E o terceiro, mas assim, terceiro perfeito para cair em prova e o povo se enganar, então fica ligado. O empregado tem que estar de acordo e receber através da conta corrente. Então isso é muito importante, porque a gente está habituado na prática a essa imposição de abre lá a conta na Caixa Prego e você ainda sai correndo e vai lá e abre. Mas para e pensa comigo, é o que eu tô falando para vocês. Você tem que ter uma sensibilidade de que na lei ele tá assim, olha, protegendo aquele trabalhador. Ele tá pensando assim, poxa, tem trabalhador, gente, com mais idade, ou um trabalhador que meio desengonçado não consegue mexer muito bem naqueles caixas eletrônicos e tal, não quer receber em conta corrente. Ele pode dizer não? Pode. E, aliás, quando a nossa CLT foi feita, em 1943, a gente nem tinha essa febre de caixa eletrônico, né? Eu me lembro que, estudando a CLT histórica, eles diziam o seguinte: a grande razão do empregado querer é porque a gente tem empregados que se enrolam mesmo para movimentar o dinheiro em banco. Eles preferem ter em casa. Ah, porque tem que pagar uma coisa, ou outra, tem que ir ao banco buscar. Não, preferem ter o dinheiro em casa. Então, em 1943, foi o que ele disse. Então, vamos para a nossa prova gabaritar para receber em conta corrente 3 coisas importantes. Primeiro, a gente tem que ter o quê? Claro, vida real. A gente aceita tudo mesmo, a gente engole sapo, eu também. Mas na prova, marca certo. A gente quer gabaritar. Então vamos lá. Primeira coisa, o estabelecimento bancário tem que ser próximo ao local de trabalho. Segunda coisa, muito importante, a conta é salário, ela é específica para aquele fim, para você não ficar tendo gastos, não ficar pagando coisas para ter aquele direito de receber o seu salário. E o terceiro, que também é muito importante, é que o empregado tem que estar de acordo, ok? De acordo. Isto é muito importante para que ele possa receber em banco. Tudo bem? Estamos bem? Olha lá, minha gente, presta bastante atenção. E tem vários detalhes, mas é porque isso são resoluções do Banco Central, meu aluno. Olha só. Quando você tem conta já num banco e a sua empresa quer pagar em outro, o Banco Central determina que seja feita uma transferência sem cobrar nenhum tipo de tarifa para aquela conta que você indicar. Então, isso tudo também o Banco Central já resolveu para facilitar a nossa vida. O professor, gente, pode ter mais de um emprego, porque é muito compatível a questão do horário. Já pensou você com 10 empregos, 10 contas diferentes em 10 instituições bancárias? Você vai ficar doido. Então, o que você faz? Você vai lá e pede para que venha tudo para um só, e aí você recebe ali. Então esse de acordo do empregado, ele é fundamental, ok? Então, ó, obrigada, Juju, vem aí. Então, olha só, agora preste atenção no seguinte, agora eu quero pensar com você na questão da jornada. Mudei, saí de salário e fui cair em jornada. Sabe o que é jornada? Quantidade de horas trabalhadas
no dia. Jornada vem do jour, do francês. Jour é dia. Então, quantidade de horas trabalhadas no dia. Só que a nossa Constituição, ela trouxe dois limites. Não só o diário, mas também o semanal. Então, qual é o nosso limite diário? 8 horas por dia, 44 horas na semana. 8 por dia, 44 na semana. Não adianta. 2.5 tá batendo aqui. Vambora, hein, gente? Ju Monteiro e Beli Gravatar. Nossa dupla, né, Ju? Bota nossas bonequinhas aí, Ju. A gente bota sempre uma lourinha e uma moreninha lá, né? Representando aí a gente. Portal F3. Vambora, gente. Pessoal do Bom Direito aí. Obrigada, pessoal. Tô aqui dando um apoio no direito do trabalho. Vamos lá. Obrigada. Então, gente, seguinte. A jornada. A gente tem 2 limites. Diário e semanal. Não adianta você pensar em não cumprir 8 horas por dia, porque você diz assim, mas eu vou cumprir as 44 na semana. Não. Em regra, você tem que respeitar os dois. No máximo 8 de trabalho por dia, 44 de trabalho na semana. Quando eu falo dessa limitação de jornada, eu tenho que lembrar que eu estou falando de jornada de trabalho. Então, essa quantidade de horas em que eu trabalho. Por quê? Porque tem um momento que é do descanso. E é obrigatório. O descanso é obrigatório. Mas vem cá, quando? Aí tem uma coisa que eu acho que é muito legal na prova da OAB, que às vezes cai lá em ética. Cadê nosso Rafa Barreto? Primão, cadê você? Rafa tá aí em Brasília, né, Juju? Então, olha só. O que acontece com a CLT? Lá no artigo 71 está escrito o seguinte, que se o empregado trabalhar, escuta bem, mais de 4 horas por dia, até 6, ele tem que usufruir de um intervalo de 15 minutos. Aluno, mais de 4. Sabe por que eu estava falando do Rafa? Por que eu estava falando pro Rafa que é de ética aparecer aí? Porque lá na lei do advogado, a jornada de trabalho do advogado, Claudinha Barros, minha super irmã, olha lá, Claudinha. É sempre uma festa quando a Claudinha entra, sabe, gente? Porque Claudinha é minha amigona. Ela é, assim, do direito penal, ela faz parte daquela gangue do crime, né? Aliás, a nossa equipe de penal é de peso, né? Mas ela é minha irmãzaça, queridaça, eu amo de paixão. Claudinha é minha BFF, minha best friend forever. Ela fala um inglês como ninguém, né? Né, Claudinha, né? Então, a gente fica sempre nessa brincadeira. Eu fico muito contente quando ela entra por aqui. Ela tá morta, esperando pra fazer o scope dela. Ô, minha Claudinha linda, você é muito minha amiga. Um beijão pro Alex, eu te amo também de montão. Mas olha só, gente, tinha que render minhas homenagens a Claudinha. Tem que parar, tem que reverenciar, né, Juju? Claudinha é nossa amigona, Juju também é amigona da Claudinha. Então a gente vem aqui sempre pra render nossas homenagens à nossa amiga. Mas então, voltando lá pro Rafa, na ética, que tava falando com a gente de advogado, a jornada do advogado é de 4 horas por dia e 20 na semana. Preste atenção, vírgula, salvo contrato de exclusividade. Se ele for exclusivo daquela empresa, daquele escritório, daquele local de trabalho, aí a jornada dele pode ser de 8 por dia e 40 na semana. Mas se ele não for exclusivo, se ele puder ter aqueles casinhos por fora, né? Aquelas causas por fora, melhor dizendo. Ô, Juju, obrigada. Imagina, tô aqui só quebrando um galho, você é nosso carro-chefe. Mas olha só, se ele puder ter causas por fora, é porque ele não é exclusivo. Então a jornada dele, 4 horas. Aí vem a casquinha de banana. Sabe qual é a casca de banana? O intervalo. Porque se a jornada dele é só de 4, não tem intervalo, gente. Não tem intervalo. Lá no artigo 71 da CLT está escrito que o intervalo é para quem trabalha mais de 4 horas até 6 horas. Aí inclui os 6 horas. Então, com 4 não
tem intervalo. Então, o advogado, presta atenção, se isso cair em ética, são 10 questões em ética, gente, o maior número de questões é de ética. Você não pode errar. Pode não vir em direito do trabalho, pode vir lá. Você, então, tem um advogado com 4 horas de trabalho, portanto, ele não tem intervalo. Que intervalo é esse? Preste atenção no nome, é intra-jornada. Você lembra do intravenoso? É dentro da jornada. Sabe o que quer dizer isso? Você tem trabalho, intervalo e trabalho. Você não pode fazer assim, professor, eu vou trabalhar e sair mais cedo. Não pode. Intrajornada é dentro da sua jornada, do seu dia de trabalho. Então você trabalha, pausa e depois você trabalha mais um pouquinho. Não precisa ser absolutamente simétrico. Eu vou trabalhar 3 horas, pausar 15 minutos e depois eu vou trabalhar mais 3 horas. Não, o patrão é quem diz, é ele quem tem o poder diretivo. Então ele vai lá e vai dizer assim para você, você vai trabalhar 2 horas, pausar 15 minutos, depois trabalhar o restante às 4 horas. Perfeito. Ele é quem determina. O que eu quero, o alerta máximo é caveirinha, é atenção, perigo, cuidado, é que você pense que o advogado que tem só 4 horas de jornada por dia não tem intervalo, ok? Intervalo intrajornada, dentro da jornada. Lembra do intravenoso? Então aquele do meio não tem. Joia? Professora, e se ele trabalhar mais de 6 horas? Intervalo de no mínimo 1 hora, no máximo 2 horas, salvo acordo ou convenção coletiva. Atenção, atenção, atenção. O máximo, acordo, convenção coletiva, pode ser mais do que 2? Pode. Se a categoria tiver essa previsão, beleza. Isso todo mundo sabe, é feijão com arroz. Eu quero o mínimo. Porque o mínimo de 1 hora pode ser menor do que 1. Olha que estranho, cara. Direito é uma coisa louca, né? A gente tem que interpretar com o maior cuidado, porque artigo tem parágrafo, artigo tem, né, blá, 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 lá pra baixo. Ele diz assim, no mínimo 1. Mas depois vem assim, ó. Logo depois do artigo 71, parágrafo 4º, ele vem falando assim, olha. Ele diz, se a empresa tiver refeitório, se o empregado não trabalhar em horas extras e se o Ministério do Trabalho e do Emprego autorizar, o intervalo pode ser menor do que 1 hora. Vou repetir para vocês. Se tiver refeitório, se o empregado não trabalhar em horário extraordinário, e em terceiro lugar, se o Ministério do Trabalho e do Emprego autorizar. Se nós tivermos essas 3 coisas, a gente vai poder ter um intervalo menor do que de 1 hora. Menor em quanto? Vai depender da autorização do Ministério do Trabalho. Presta atenção no seguinte, tem lugares que você chega, tem aquele refeitório lindo, grandão, maravilhoso, você se serve, você come e tal, e acabou. Você consegue comer em 20 minutos? Joia. Mas tem outros, tem um refeitório lindo, maravilhoso, mas uma fila demora um pouco mais, 40 minutos. Então, sabe o que acontece, gente? O Ministério do Trabalho e do Emprego, ele quando vai verificar, tem um órgão competente, uma secretaria regional que é designada para isso, que vai até lá, na verdade, um secretário, e vai olhar aquelas instalações. Através daquela observação, eles vão dizer se você vai ter 20 minutos, 40 minutos, o tempo que você vai ter de intervalo. E esse tempo, menor então do que 1 hora, depende do que eles lá observando concluírem, do que eles vierem a autorizar. Combinado então? Esse menos de 1 hora ficou bem clarinho. Então agora eu quero que você pense comigo no seguinte. Eu parti dizendo assim, jornada vem do jour, do francês, do dia. Beleza? Entre um dia de trabalho e outro, na segunda-feira eu saí 10 horas da noite do trabalho. É o meu horário. Acabou às 10. Lá na faculdade nós temos 2 turnos, manhã e noite. No turno da noite, as aulas vão até às 10 horas da noite. No turno da manhã, as aulas começam às 7 da manhã. A questão agora é a seguinte,
entre um dia de trabalho e outro, o empregado ele deverá repousar 11 horas consecutivas. Meu aluno querido, ele tem que repousar 11 horas seguidas. Qual o nome desse intervalo? Esse intervalo se chama intrajornada. Um era inter, o outro era desculpa. Um era intra, esse é interjornada. O intra é aquele que é dentro, enquanto que o outro é entre um dia de trabalho e outro, excetuando-se PB, né? É verdade. PB é impressionante, né, gente? É um ritmo, eu digo que ele é o chefe do nosso trio elétrico, porque ele puxa isso aqui com um pique, eu fico doida, às vezes eu tô capotando e não consigo, a gente fica viciado em escutar ele, né? Não tem jeito. Mas olha só, entre um dia de trabalho e outro, o nosso repouso tem que ser de 11 horas consecutivas. Lembra comigo? É o interjornada. Aluno, se liga no seguinte. Lembra do meu exemplo? Que eu disse assim, lá na faculdade a gente trabalha até 10 horas da noite e depois o outro turno da manhã inicia às 7? Teoricamente, marque na prova corretamente, é o que vale. Quem deu aula até às 10 da noite não vai poder no dia seguinte estar em sala de aula às 7 da manhã, porque senão não vai ter tido 11 horas de descanso. E, professora, mas sabe o que aconteceu? É que, na verdade, eu fiquei fazendo horas extras. Aí é diferente. Seu horário de saída era 5 da tarde, mas você precisou trabalhar até mais tarde. Aí é diferente, não tem problema nenhum. Foi uma exceção. E aproveita o gancho. Exceção mesmo, horas extras são no máximo 2 horas extras por dia. Professora, e se eu fizer 10, se eu dobrar, como é que eu faço? Você vai receber e esse patrão vai ser o quê? Multado, porque ele está infringindo a CLT, que no artigo 59 diz que você não pode fazer mais do que 2 horas extras por dia. Se liga aqui, tem mais um pouquinho. Será que tem aula da Ju Monteiro ainda hoje? Puxa, você não quer ficar comigo, não? Tô brincando, eu sei que vocês estão na maior expectativa, né? Tô esperando. Vamos ver, daqui a pouco o Ju entra aí, ela diz pra gente como é que tá, se ela já conseguiu conectar, se ela vai poder entrar um pouquinho, ok? Pessoal, então, segurando aí um pouquinho, foi o que eu disse pra vocês, eu aqui tô entrando, e às vezes eu não consigo mandar eu mesma coração pra cá, porque o pessoal tá entrando aqui também no meu próprio Periscope, né? E aí eu vou só adicionando, por isso que eu não vou conseguindo. Mas agora mesmo, ó, eu vou vir aqui, ó, vou mandar aqui coração. E fui bem na hora que a Ju ia falar, não li o que a Ju escreveu, ó. Mandei aqui. Juju, escreve aí de novo pra mim. Fala pra mim, Juju. Juju, o que você acha? Você vem aí? Você vem um pouco? Você não vem? No hotel tá muito ruim mesmo. Você vai fazer o quê? Lá direto do... O que você quer que eu combine aqui com eles? Vou terminar mais um pouquinho, aí eu vou deixar pra Juju amanhã falar de doméstico. Pode ser, Juju? Amanhã você vem? Você fala com eles amanhã um pouco de doméstico? Então pode ser. Então amanhã a Juju vem falando um pouco de doméstico. Ju, transmite daí de Brasília, de dentro do aulão. Você bota pra transmitir de lá, né? Que aí a gente vai e pega aí uma carona. Joia. Então, vou continuar aqui. Daqui a pouco a gente encerra. Eu quero bater 3K, hein, gente? Tá 2.9. Compartilha aí. Vambora, hein? Vamos fazer também um Periscope bem legal. Então, preste atenção. Seguinte. Ah, batemos 3K, batemos, olha lá, vamos lá, printa aí a tela, vamos. Seguinte, gente, então eu tava na história do intervalo, eu disse pra vocês que ele pode ser um intervalo dentro da jornada, eu chamei esse do intervalo intrajornada, e aí disse a vocês que a jornada tem que ser de mais de 4 horas até 6, para que a gente tenha 15 minutos de intervalo. Para quem trabalha mais de 6 horas, o intervalo é de no mínimo 1 hora, no máximo de 2, salvo
novo acordo ou convenção coletiva. 2 horas a gente está de bom tamanho, né? Tem intervalo de 3, 4, 5 horas. Você ficaria o quê? Vagando por aí, né? Ficaria muito cansativo. Então a gente acaba que só se o sindicato entender que isso é bom para a categoria, que a gente pode ter mais do que 2. Mas a grande dica foi menos do que uma. Menos do que uma ocorre quando, né? Peraí, tá lá no artigo 71 também, só que no parágrafo 4º. Quando a empresa oferece o refeitório, quando nós... Amanhã a Juju vem, né? Juju ficou triste, né? Ficou super chateada. Ela tava desde cedo preocupada com isso, porque a gente fica vendido com essa história de não ter internet, né? Mas todo mundo entende, deu pra quebrar um galho aqui, fica triste não, Ju. Quebrei um galinho pra gente acertar aí 6 questões, né, Ju? A gente vai acertar 6 questões de trabalho, 5 de processo, eles vão gabaritar e vão ficar com a gente, numa boa. Então, vamos lá. Então, para você ter um intervalo com menos de 1 hora, você precisa do quê? Uma empresa com refeitório. Você precisa ter também um empregado que não trabalhe em horário extraordinário. E, em terceiro lugar, você precisa ter a autorização do Ministério do Trabalho e do Emprego para que esse intervalo seja reduzido. Porque são eles que vão dizer para a gente a redução em quanto. Se vai passar para 40 minutos, 45 minutos, para meia hora, para 20 minutos. Então, eles é que vão informar isso para a gente, ok? Então, falamos sobre isso. Agora eu vou pegar um gancho e eu agora caí no repouso semanal remunerado. Qual é o detalhe do repouso semanal remunerado que é importante para a nossa prova? Ele diz, a nossa Constituição, né? Lá os legisladores disseram que ele é preferencialmente, aos domingos. A CLT, lá em 1943, veio com o papo de que ele era de 24 horas. Você vai dizer, Isabelle, dá no mesmo. Não dá no mesmo. Sabe por que não dá no mesmo? Porque quando você pega um repouso de 24 horas, você poderia pegar metade num dia, metade no outro. E não pode mais ser assim. Você tem que pegar, linear. Você tem que pegar exatamente num dia do nosso calendário. Ou segunda, ou terça, ou quarta, ou sexta, ou quinta, ou sábado, ou domingo, desde que seja um na semana. Um repouso semanal na semana. Professora, eu não repousei, eu trabalhei. Quem trabalha no dia do repouso recebe em dobro. Ok? Então não esquece disso. Quem trabalhar no dia do repouso recebe em dobro. Repouso semanal remunerado, artigo 7º, inciso 15 da Constituição, artigo 66 da nossa CLT. Eu não estou me prendendo muito, gente, em falar artigos, porque a gente está muito próximo da prova. E aí, se vocês pararem para ficar procurando o artigo, é menos matéria que a gente fala. E quanto mais a gente falar, mais a gente vai conseguir acertar a questão da prova, né? Vai ser bingo com toda certeza. Então, preste atenção agora, hein? Vou mudar de assunto. Agora eu quero outro papo com você. Agora o que eu quero com você é contrato de trabalho, ok? Presta bastante atenção. Contrato de trabalho. Sabe o que eu tô pensando aqui? Eu tô pensando na possibilidade da prova cobrar da gente o tal do contrato por prazo determinado. Por quê? Porque a regra é o contrato por prazo indeterminado. É aquele que você entra e não tem a menor ideia de quando ele vai sair. Em razão disso, as partes precisam comunicar quando elas desejarem romper, né? Quando elas quiserem acabar com aquele contrato, elas vão precisar dar o chamado aviso prévio. No mínimo 30 dias. Lembrando que hoje em dia nós temos o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço para quando o empregado é mandado embora, demitido sem motivo. Não existe aviso prévio proporcional para empregado que pede para sair. Isabelle sempre gosta de dizer que o empregado, quando pede para sair, é porque ou ele conseguiu um novo emprego ou porque ele ganhou na loteria. Não é verdade, gente? Ganhou na Mega Sena. Mas vamos imaginar que ele tenha conseguido um novo emprego. Isso já pode ser uma Mega Sena na vida dele. Ele já vai começar amanhã. Puxa vida, então ele não vai. Minha gente, vamos lá, para aí um pouquinho de bobeira, de briguinha pra lá e pra cá, ok? É Isabelle, não é Isabela.
Olha lá, seguinte, eu tô dizendo para vocês, contrato por prazo indeterminado. Você quando entra não sabe quando vai sair. Então quem quiser romper tem que avisar ao outro com antecedência. Esse instituto se chama aviso prévio. E ele pode ser proporcional ao tempo de serviço. Só que ele só existe proporcional ao tempo de serviço quando o empregado é demitido sem motivo, quando ele é mandado embora imotivadamente. Se ele pedir demissão, ele não vai ter aviso prévio proporcional. E aí eu dizia assim para vocês, quem pede demissão é porque já conseguiu um outro emprego muito melhor, ou então porque ganhou na loteria. E ele não vai voltar nem no dia seguinte, não é isso? Ah, ele já tá saindo, ó, já não veio amanhã. Ele não vai ter muitos dias para conceder de aviso prévio, pode ser que não tenha nem nenhum, então não foi dada nenhuma proporcionalidade, fica sendo de 30. E se você não for no dia seguinte, você será descontado desse valor, do valor equivalente a 30 dias, que é o valor do aviso prévio. Agora eu quero pensar no contrato por prazo determinado. Esse contrato, em regra, ele não tem aviso prévio. Eu entro sabendo quando eu vou sair. Se liga e presta atenção. Mas se tiver neste contrato uma cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada. É uma cláusula que assegura o direito de ambos romperem antes do prazo. Se existir essa cláusula assecuratória de rompimento, aí sim será devido aviso prévio. Lá no artigo 481 da CLT, nós temos essa possibilidade, então, de aviso prévio para contratos por prazo determinado. Professora, só se tivesse a cláusula com esse nome de Dom Pedro, né? Cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada. É isso. É a cláusula que assegura o direito dos dois de romperem antes do prazo. Então, eu que estava super feliz com o contrato por prazo determinado, que eu já sabia quando ele ia acabar, eu agora não sei, porque tem uma cláusula, né, que a gente pode romper a qualquer tempo, né? Então, aviso prévio. Se romper, aviso prévio. Professora, se não tiver essa cláusula, paga-se metade do período que está faltando. Se o empregador quiser mandar embora um empregado, faltando tempo ainda para terminar aquele contrato, ele tem que pagar metade do período que está faltando. Olha, eu ainda teria 4 meses de contrato, então pague 2 meses a ele de indenização. Agora vamos colocar a situação inversa. É o empregado que quer romper, ele quer sair antes do prazo. Então, diz a nossa lei, lá no artigo 480, o 479 é quando o patrão manda embora o empregado antecipadamente. O 480 é quando o empregado quer sair antes do prazo final. Aí, o que faz esse empregado? Ele indeniza o patrão pelos prejuízos causados. Daí você vai dizer assim para mim, professora, mas e se não tiver causado prejuízo nenhum? O problema vai dizer, se não tiver prejuízo nenhum, não tem nada a pagar. Agora tem prejuízo, e tem um prejuízo assim daquele que é enorme. Não, alto lá. O limite desse desconto é o mesmo valor que o patrão lhe pagaria em igual condição. Então é metade do período que faltava. Então o máximo que podemos descontar é metade do período que faltava. E aí, gente, para a gente conseguir fechar, encerrar essa história do contrato por prazo determinado, eu quero o prazo de um contrato de experiência. O contrato de experiência, ele é feito de, no máximo, 90 dias. Atenção, não são 3 meses. Pelo amor de Deus, minha gente, olha só. Tem meses que tem 31, tem meses que tem 30. Se você pegar julho, tem 31. Agosto, tem 31. Setembro, tem 30. Você junta 3 meses desse, dá mais do que 90. Então, pelo amor de Deus, não vai dizer que dá no mesmo. Não dá no mesmo. Ou você tem... Beijo, Pedro. Te amo, primo lindo. Então, olha só. Ou você tem uma resposta só ali de 90 dias, ou então não tem como marcar 3 meses, porque não dá no mesmo, ok? Então, muito cuidado com isso. O prazo de experiência é de, no máximo, 90 dias. Não é para assinalar 3 meses. Agora, respira. Mas esse tal de 3 meses que eu já vi por aí? Terceirização, começa com T. Tempo
temporário, começa com T. O temporário, ele é terceirizado. E ele fica no máximo 3 meses no mesmo tomador de serviços. Então, de novo, o temporário, ele é terceirizado. Lembra, o temporário terceirizado fica no máximo 3 meses no mesmo tomador de serviços. Então, 3 meses é para terceirização. Super show, PB, ele tá fazendo lá com o pessoal, com o Ju Monteiro, com Claudinha Molinaro, uma super revisão com Rafa Barreto, lá em Brasília, né? Ele já fez várias transmissões, depois assistam esses periscopos que estão super legais, ok, minha gente? Pedrão, eu tô aqui substituindo o Ju, né, um pouquinho, deu zebra aí no Wi-Fi, mas amanhã ela entra falando um pouquinho de domésticos, eu vim aqui para quebrar um galho, mas o pessoal tá gostando, a gente tá indo bem, então ó, vamos arrebentar porque a gente veio pra gabaritar, ok? Bom, quero mais um pouquinho com vocês dessa história de contrato. Eu tenho falado muito isso, tá assim, sabe? Soprando lá no meu ouvido, ó, questão de prova, questão de prova, questão de prova. Hoje eu tô com direito do trabalho, minha aluna, hoje eu não tô com processo. O que tá soprando lá no meu ouvido? A questão da experiência prévia. Não estou falando mais de contrato de experiência. Eu estou falando de experiência prévia. Claro que sim, cabe aviso prévio sim, contrato de experiência, a mesma coisa, só que você, dependendo do tempo que estiver faltando, você só vai concluir aquele contrato, ok? Agora eu quero pensar na experiência prévia. Eu quero contratar um empregado que tenha experiência. Peraí, quanto tempo de experiência eu posso exigir desse trabalhador? A gente abre o jornal, eles pedem com 2 anos, com 5 anos, mas, gente, por favor, marca certo na prova, ok? Artigo 442A diz que no máximo são 6 meses de experiência prévia. No máximo, 6 meses de experiência prévia. Ok? Então, experiência prévia, no máximo 6 meses. Ah lá, Dani, professora, você é top, Mackenzie Rio, orgulho. Ah, fico toda boba, super feliz. Eu sou Mackenzie Rio, né? Nota 5 pelo MEC, super, super feliz. Então, olha só. Contrato de experiência, meu aluno, você está perguntando assim, cabe aviso prévio? Cabe se tiver aquela cláusula. Você lembra que experiência... Ó, vou abrir aqui um parênteses para vocês não se sentirem perdidos. Quando eu falo em contrato por prazo determinado, o artigo 443 da CLT, lá no parágrafo 2º, ele diz que pode ser por prazo determinado a experiência e tem 2 tipos que a gente chama de prazo determinado propriamente dito. Experiência, 90 dias. Esses outros 2, aqui já está na mão, 2 anos. No máximo, 2 anos. O que seriam esses outros 2? É quando a atividade da empresa é transitória. Imagine o seguinte, exemplo que eu sempre gosto, Rio é um calor, gente, Rio de Janeiro, eu fico aqui só me ajeitando, né? Eu tô aqui num baita ar-condicionado e tal, tá um calor danado no Rio. A gente diz que aquela música Rio 40 graus tá fora de moda, tinha que ser Rio 50 graus. Olha só, quando a gente fala Rio 50 graus, um calor danado, imagina um fondue, tem ideia, nesse calor? Nada romântico. O que acontecia aqui? Nós tínhamos um estabelecimento, um restaurante, que ele abria somente em épocas de uma temperatura mais amena, porque a gente não tem frio aqui no Rio, né? Mas assim, ele pegava meses como maio, junho, julho, agosto e setembro, 5 mesezinhos do ano, que a temperatura era mais branda, e abria. A atividade empresarial não era o ano inteiro, não era direto, era uma atividade transitória. Abria aquele período, depois fechava. Tem sentido você contratar um empregado por prazo indeterminado se você já sabe quando você abre e quando você vai fechar? Não, não tem. Então, o que você faz? Contrata por prazo determinado. Segundo caso, não é a empresa que é transitória, é na verdade o serviço ao qual você está contratando. Aí eu me lembro na época da Copa do Mundo, que nós tínhamos os Jogos do Brasil dando um movimento enorme nos restaurantes, nos bares. O que eles fizeram? Contrataram mais garçons. Mas eles disseram assim, ó, é por conta desse evento. Se o Brasil perder, a gente vai fazer o quê?
vai tirar esses garçons. Se o Brasil for ganhando, vai até o final. Olha só, era um evento que justificava aquela mão de obra era transitória. Não era, esse restaurante não é transitório, esse bar não é transitório, mas aquela necessidade daquela mão de obra é transitória. Então, eu estou contratando por prazo determinado. Ele já entra sabendo quando ele vai sair. Então, 3 casos. Experiência, a empresa que funciona transitoriamente, ou então o serviço, a necessidade daquela mão de obra que é transitória. Pois bem, aí o que eu disse a vocês é, a regra nesse tipo de contrato, seja experiência, seja prazo determinado propriamente dito, é você não ter aviso prévio. É se romper antes, pagar metade do período que falta. Okay? Mas se neste contrato tiver uma cláusula que assegure o direito de romper antecipadamente, aí sim é que surge o aviso prévio. Então, para ter o aviso prévio, é necessário ter essa cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada. Combinado? Joia? Ok. Agora vamos comigo, ó. Vira um pouquinho. Prazo determinado poderá renovar dentro dos 2 anos? Qualquer prazo determinado, seja de 90 dias ou seja de 2 anos, só cabe uma prorrogação dentro do período. Então, eu não posso nem ultrapassar 90 dias, nem ultrapassar 2 anos. Então, pode prorrogar uma única vez dentro do período máximo. Professora, se prorrogar mais de uma vez. Professora, se for além do prazo, vira por prazo indeterminado, ok? Então, se transforma em prazo indeterminado. Joia? Agora, eu vou virar um pouquinho. Presta atenção agora comigo lá no tópico que eu tô indo, que é bem no inicinho da nossa CLT. Você lembra o que é aquela história de grupo econômico? Meu aluno, vamos imaginar que eu tenha um grupo de empresas. Sabe qual o exemplo que é legal para você pensar? Globo. Tem o jornal, tem a TV, tem a rádio. É um grupo, foi ótimo. É um grupo, meu Jesus. É um grupo econômico. São empresas que possuem personalidade jurídica própria. Elas são ali ligadas a uma empresa mãe. A gente chama de uma holding com as suas subordinadas, as suas subsidiárias. Atenção, atenção. Você trabalhou para uma dessas empresas. Você foi empregado da empresa de rádio, que não te pagou corretamente, que está te devendo aí alguma coisa. Você pode cobrar de quem você quiser. Por quê? Porque pelo artigo 2º da nossa CLT, a responsabilidade dessas empresas é uma responsabilidade solidária. O que é uma responsabilidade solidária? Não tem preferência de ordem. Você cobra de quem você quiser. Mas, professora, eu trabalhei para A era rádio. Eu vou cobrar da TV? Sim. E depois TV que acerte as contas dela com a rádio. O importante é proteger o trabalhador. E tem mais um detalhezinho. Durante muitos anos, nós tínhamos uma súmula no TST que mandava assim, ó, para pedir essa solidariedade, bota todo mundo no banco dos réus. Cancelaram a súmula 205 do TST. Resultado, hoje a gente pode acionar uma, depois na hora de executar, cobrar de outra. Não há problema nenhum, não há óbice nenhum de você fazer essa cobrança de B, da holding, da C, de qualquer outra que compõe aquele grupo econômico. Já na terceirização, a responsabilidade é subsidiária. Aluno, eu tenho assim uma coisa que tudo eu tenho que colocar em ordem alfabética, né? Vocês já conhecem que eu sou lá do processo, né? Mas quando eu venho aqui pro direito do trabalho, eu tenho a mesma agonia. Então eu coloco assim, em ordem alfabética. Aí eu vou e faço assim, eu coloco primeiro grupo econômico, depois terceirização. Como é que eu vou saber o que é solidário, o que é subsidiário? Vamos na ordem alfabética. Grupo, terceirização, ordem alfabética. Agora, ordem alfabética, solidariedade, subsidiariedade. Então, no grupo econômico, a responsabilidade é solidária. Aí você vai lembrar
do Criança Esperança. Sabe como é que é aquele desenho? Um monte de criancinha de mãozinha dada. É criança que não tem diferença na cor, né? Tudo igual. É solidariedade, cobra de qualquer um, não tem diferença de um pro outro. Agora, pensa comigo, ó, Mackenzie Hill na área. Agora, pensa comigo no seguinte, eu quero subsidiariedade. O que tá suando aqui no meu ouvido? Subida. Ah, então, peraí, eu tenho degraus. Eu tenho que primeiro cobrar de um devedor principal. Se ele não me pagar, eu vou ao devedor secundário. Então, na subsidiariedade, pense em subida, pense em degrau, pense primeiro o devedor principal, depois o devedor secundário. No caso da terceirização, todos precisam estar no banco dos réus desde o início da reclamação trabalhista. Já na solidariedade, não. Então, no grupo econômico, cobra de quem você quiser lá na execução. Professora, pelo amor de Deus, eu não acionei todo mundo? Não tem problema. No grupo econômico não tem problema. Agora, já na terceirização, todo mundo no banco dos réus desde o começo, ok? Então, lembra da minha ordem alfabética? Bota grupo, depois terceirização. Em ordem alfabética, daqui desse lado também. Solidariedade, depois subsidiariedade, ok? Você pode falar quando sou demitido ou quando peço demissão, qual a diferença das verbas? Olha só, quando você é mandado embora sem motivo, você tem que ganhar aviso prévio. Tem que receber o aviso prévio, que pode ser indenizado ou 3,5. Ó, vamos, gente. Você tem que ganhar o aviso prévio, porque tem que ser comunicado dessa dispensa com antecedência. Lembrando que pode ser trabalhado ou indenizado. Ou você vai trabalhar com redução de jornada de 2 horas, ou não trabalhar 7 dias corridos para procurar outro emprego. Ou então vai ganhar, ele vai indenizar aquele período. Minha gente, além do aviso prévio, eu tenho férias proporcionais acrescidas de 1/3, eu tenho 13º salário proporcional, vencido também se for o caso, eu tenho direito ao FGTS, sacar com um acréscimo de 40%, e eu tenho direito ao seguro-desemprego. Então, se o desemprego foi involuntário, nós vamos observar tempo de serviço para poder pedir o seguro-desemprego. Professora, mas e se eu pedir demissão? Como é que fica essa história? O que vai mudar nessa história? Você pediu para sair? Então, meu aluno, você que vai dar aviso prévio. É você que vai comunicar ao outro com antecedência. Você pediu para sair, você tem direito a férias proporcionais mais 1/3 e também ao 13º salário. Mas você não tem direito aos 40% do FGTS, nem tampouco a sacar o fundo de garantia. E muito menos ao seguro-desemprego, porque seguro-desemprego é para desemprego involuntário. Se você pediu para sair, isso não é um desemprego involuntário. Entendido? Meus alunos super mega queridos, nós tivemos hoje um problema com a professora Juliana, ela não pôde vir aqui falar com vocês e eu vim para poder dar uma palhinha do direito do trabalho. Eu selecionei alguns pontos que eu julgo que sejam pontos bem importantes para vocês, para que vocês lembrassem, e lembro também a vocês que na hora da prova isso vai fluir, isso vai vir. Então não é aula de anotação, é aula de prestar atenção, é aula de você assistir novamente, de você dormir com aquele sonzinho ali no seu ouvido, que vai dar muito certo no dia da prova. Vou pedir a vocês que fiquem acompanhando. Amanhã Juju volta, ela vai estar amanhã transmitindo lá do evento de Brasília. Eles estão em Brasília fazendo, obrigada a vocês, meus amores. Eles estão fazendo um evento em Brasília e vem correndo pro Rio, tá todo mundo dividido. Eu não tô em Brasília, amanhã é aniversário do meu filhote, então amanhã eu tô no aniversário do meu filho, mas eu vou estar no Rio. Eu venho de manhã para fazer a transmissão para vocês também do meu Periscope e lá do Portal F3. Então eu vou transmitir pelo Periscope, entrem aí. Hoje nós estamos aqui numa super parceria com o Amo Direito. O Amo Direito durante essa semana
todinha esteve com a gente nas nossas transmissões. Nós começamos com Pedro no domingo, batendo 5.000 pessoas ao vivo. Depois nós tivemos a dupla de penal, nós tivemos a Ana Paula com a professora Cláudia Serpa. Depois nós tivemos a Claudinha Molinaro com administrativo. Depois veio uma dupla de processo, que fui eu com a professora Beatriz Abraão, eu falando de processo do trabalho, a professora Beatriz falando de processo penal. Depois veio o Pedro falando de tributário, que foi enlouquecedor. Pedro ontem bateu 18.000 pessoas ao vivo, ele foi até quase 5 horas da manhã, foi uma coisa completamente doida, a gente fica acabado de assistir, né? E, além disso, a gente teve hoje, na verdade, a gente teria a aula da professora Juliana, mas eu expliquei para vocês que eu vim em substituição, mas com direito do trabalho. Então, uma bateria de revisões para vocês arrebentarem nessa prova. Vou agradecer carinhosamente vocês estarem aqui presentes, vou agradecer todas as mensagens, todo o carinho do pessoal do Mackenzie que está aqui comigo, o pessoal do Portal F3, o pessoal do Brasil todo que acompanha a gente. Sigam a gente nos nossos periscopes, no Instagram. A gente tem Instagram, tem página no Facebook, tem página da segunda fase de trabalho, tem a minha página da Isabelle Gravatar, tem o Instagram da Ju Monteiro, Portal F3, tem o meu Instagram, professora Isabelle Gravatar, Portal F3. Então não deixem de seguir a gente. Pessoal da Estácio, né, da Ju, a Ju é professora da Estácio também. Um beijo muito grande para vocês. Ótimas dicas para vocês sonharem com o direito do trabalho e arrebentarem na prova, ok? Obrigada, pessoal. Muitos beijos.